Cristo anseia agora preparar um povo para colaborar com Ele para a pregação do Evangelho eterno. Um povo com caráter digno para ser chamado testemunhas de Deus. Um povo que prefere antes morrer que pecar, antes perder amigos que pecar, antes perder familiares que pecar, antes ser perseguidos que pecar, antes falarem mal de mim que pecar. Um povo que prefere sofrer o que for necessário do que se afastar da presença de Deus. Embora feliz em perdoar, Deus, no entanto, tem mais prazer em purificar o seu povo para ajudá-lo a ser vencedor e guardador dos mandamentos de Deus. Só é possível guardarmos os mandamentos de Deus se tivermos a fé de Jesus. Tal fé guardou Jesus de pecar e o conservou diante da palavra de Deus. Pela fé, Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Essa fé fará o mesmo por mim e por você. A fé de Jesus produz em nós o caráter de Jesus, no qual todo o universo está ansioso para ver reproduzido nos arautos do advento. Em Apocalipse 14, identifica o povo de Deus nos últimos dias, distinguindo-o do mundo e dos membros nominais da igreja. O texto diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essas pessoas são a colheita da semente do Evangelho, pela qual Jesus espera agora. Seu testemunho público torna-se o último apelo de Deus a um planeta rebelde. A mensagem de Apocalipse 14 identifica aquelas pessoas que estão preparadas para a volta de Jesus, estão prontas para serem transladadas. Elas pregam o Evangelho através do próprio testemunho que se desenvolveu pela intimidade com Deus. Por isso que o próximo evento demonstrado em Apocalipse 14 é a volta de Jesus. Mas como que podemos nos juntar a este grupo de pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Onde está a sua fé? Jesus faz essa pergunta a cada um de nós da mesma forma que fez para os discípulos no mar da Galileia. O barco do nosso Senhor estava inundando com água. Os discípulos estavam desesperados e Jesus estava dormindo. Os melhores esforços dos companheiros do mestre pareciam inúteis, e quando tudo parecia perdido, eles lembraram que Jesus estava no barco. A Bíblia é clara ao nos falar que Jesus estava como um homem entre os homens. Jesus estava em paz, pois como um homem, dormiu na fé do poder sustentador do seu Pai Celestial. O poder que acalmou a tempestade não era seu, mas de seu Pai Celestial. Jesus enfrentou as mesmas dificuldades e tempestades da vida com as mesmas deficiências humanas partilhadas pelos discípulos que estavam no barco. Ao Jesus reagir ao perigo, deixou a nós o modelo perfeito no qual podemos seguir. Hoje, ele repreende homens e mulheres que não creem que podem ser como ele. A fé nos dá a certeza que podemos seguir o exemplo de Jesus em tudo. Apenas um pequeno povo entenderá a pergunta de Jesus: onde está a sua fé? E sua resposta será uma vida de fé, uma vida triunfante, vitoriosa, que reflete o caráter de Jesus. Homens como Abel, Enoque, Moisés, Abraão, Noé nos dão um testemunho vivo que é possível nós vivermos uma vida de estrita obediência aos mandamentos de Deus. Apenas a fé os tornou assim dignos de honra. E Deus quer fazer de nós o mesmo, espetáculo ao mundo, ao universo, aos anjos. Deus quer usar o pequeno povo que entendeu a pergunta de Jesus e vive a fé de Jesus para alcançar os
muitos. A fé consiste em algo mais que uma mera crença mental. A fé, para os fiéis da Bíblia, era o caminho, o único caminho certo para eles se relacionarem com Deus. Envolvia uma compreensão correta dos planos de Deus, vontade de responder como Cristo queria e confiança permanente de que Ele continuaria a fazer sua parte se os seres humanos fizessem a deles. Para os heróis da Bíblia, a fé era dizer sim para tudo que Deus ordenasse, independentemente das circunstâncias. Homens e mulheres de fé vivem apenas para agradar a Deus. Agradar ao seu Pai Celestial é a sua mais convincente motivação. Eles não querem fazer nada que não glorifique o caráter de Deus, porque sua motivação é viver como Cristo viveu. O pecado destrói a nossa intimidade com Deus, sufoca a esperança e a consciência. O único caminho de volta à presença de Deus é o caminho da fé. A fé é a nossa resposta ao plano divino, é nosso ato pessoal que corresponde à graça, que é o ato pessoal de Deus. A graça de Deus permanece bloqueada até que a fé de homens e mulheres aceita a graça. Graça é tudo o que Deus fez, está fazendo e fará pela humanidade. Graça é tudo que homens e mulheres precisam para serem salvos. É exatamente o que nós não temos e jamais teremos em nós mesmos. E só podemos obter a graça pela fé. No encontro de graça e fé, homens e mulheres contemplam a Cristo. Assim, seres criados manifestam os ensinamentos de Cristo em suas vidas. Ao contemplarmos Cristo, vemos que sua humanidade é tudo para nós e que pela fé podemos realizar todas as coisas que Jesus já realizou antes de nós. Vemos que não pertencemos a nós mesmos e sim a Deus. Vemos que somos rebeldes, falhos e desobedientes. É apenas quando reconhecemos que somos nada que nos tornamos completamente dependentes de Deus pela fé. É apenas quando reconhecemos que somos rebeldes que caímos aos seus pés pedindo perdão e poder para o afastamento do pecado. A experiência da fé nos dá sensibilidade para reconhecermos que precisamos estar totalmente dependentes de Deus e precisamos do poder de Deus para vencermos as tentações em nome de Jesus. O fundamento da fé é a relação pessoal do cristão com Jesus, a rocha da fé. Pela fé, Cristo foi vencedor. Pela fé, podemos vencer como Jesus venceu. Viver na fé é viver como Jesus viveu. Viver na fé é refletir o caráter de Jesus. Refletir o caráter de Jesus é o alvo da fé. A fé genuína se apropria da justiça de Cristo e o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele é feito participante da natureza divina e assim divindade e humanidade se combinam. Não é da vontade de Deus que os lábios de homens e mulheres possam louvá-lo e adorá-lo, enquanto suas mentes e corações permanecem em pecado. Tal adoração é abominável a Deus. O Senhor não estendeu a graça para tornar o pecado aceitável a Deus, mas para tornar homens e mulheres aceitáveis a Deus, destruindo o pecado. Fomos chamados a colocar a armadura e combater o bom combate da fé. O universo anseia ver testemunhas de Cristo vencerem o pecado e dizerem: combati o bom combate da fé. Ao aceitarmos o perdão de Deus, obtemos a experiência da justificação. E através do nosso crescimento na graça, obtemos a experiência da santificação, na medida que vamos crescendo de graça em graça, até refletirmos completamente a imagem de Jesus. Jesus demonstrou por uma vida de fé que homens e mulheres conectados com o poder divino podem viver sem pecar. E o mesmo poder que impediu Jesus de pecar também nos sustenta. Para todos aqueles que aceitam essa dádiva, Jesus dá o poder para viver uma vida justa diante de Deus. A fé é o escudo para vencermos todas as tentações. Ou o pecado é destruído completamente, ou ele triunfará completamente. Deus chama hoje homens e mulheres que levantem o evangelho eterno através de seus testemunhos. Cristãos, não apenas por nome, mas que vivem como Cristo viveu. O nosso testemunho não deve sacudir o pecado, mas derrubá-lo. Se não tomarmos uma posição firme, cairemos por qualquer coisa. Tais pessoas compõem a última geração da Igreja de Deus
Deus na terra. Deus não se envergonha de colocar sua assinatura neles, pois já foram aceitos no amado. E quando não tivermos mais Cristo intercedendo por nós, provaremos ao universo que é possível vivermos uma vida de estrita obediência aos mandamentos de Deus.